quanto isso existe, e o Boto deixou isso claro lá a Raíza estava lá no dia ele conversando com a imprensa, e aí perguntaram sobre a negociação e ele deixou claro, está bem encaminhada. O que é o bem encaminhada? Não quer dizer que ele vai assinar com o Flamengo. O bem encaminhada que eu entendi e o que a gente tem recebido de informação há um acordo com relação a tempo de contrato e há um acordo com relação ao que o Flamengo vai pagar por ele. Não há um acerto para ele assinar ainda agora. Perfeito. Senão não tinha reunião, senão não tinha que ele convencer família, esposa para vir para cá, não tinha que convencer o Arsenal a liberar, não tinha essa cláusula para pagar. Então, uma coisa é ter o acordo verbal. Nação flamenguista, grande reviravolta, no caso aí de Jorginho, né? Tá encerrando o contrato dele com o Arsenal, né? E o Flamengo adiantando, né, a questão de contrato com o Jorginho, né? A mídia já começa a repercutir. Inclusive, tem outros times interessados em Jorginho, né? Inclusive, o Milan, né? Poderia querer atravessar o Flamengo. Mas, pessoal, eu acho que nesse momento o Flamengo que venha Jorginho, ou não, claro, a gente sabe se vir Jorginho para o Flamengo, vai deixar o patamar do elenco ainda bem melhor, né? Mas o Flamengo já tem um elenco bastante qualificado. Para mim, na minha opinião, melhor elenco do futebol brasileiro, e não tem por que se estar se preocupando se Jorginho vem ou não vem. Eu sempre digo, se vier é bom, mas se não vier também eu acho que isso aí não é problema, né? É um grande jogador, pessoal, sem sombra de dúvida, o cara é jogador aí de Eurocopa, né? Jogou nos principais clubes da Europa, né? Sem sombra de dúvida chegava para somar ao elenco do Flamengo, né? Mas caso se não vir também não é desespero, né? Porque a mídia às vezes quer colocar um pânico, um desespero onde não precisa. E uma situação é essa daí, né? Não tem pra que desespero, pânico, né? Até porque o Flamengo tá bem representado ali na questão de jogadores, né? Vamos acompanhar as reações aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Placar TV, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos lá. Ou seja, rescindir o contrato. E quando você rescinde um contrato, gente, é uma negociação, não é uma coisa simples, você vai lá, assina e ponto. Não, quando você rescinde, você precisa negociar algumas situações, tá? Então não é chegar lá e assinar. E aí eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao Jorginho que ainda não há um acerto verbal com o Flamengo. Essa informação é informação nossa, tá? Há conversas em andamento, há uma negociação em curso. Ele vê o Flamengo como muito atrativo, mas se chegar outras situações, ele vai avaliar. Como, por exemplo, uma notícia trazida hoje pelo Fabrício Romano, tá? Pode impactar nessa situação, que é o André Berta, que é o ex-dirigente do Atlético de Madrid. Ele está cotado para assumir o Arsenal, na vaga do Edu Gaspar, tá? De diretor de futebol do Arsenal. E o que me passaram é o seguinte, o Berta tentou várias vezes levar o Jorginho para o Atlético de Madrid. É fã do futebol do Jorginho, gosta muito do Jorginho. Então, uma situação aí que pode mudar esse panorama envolvendo o Jorginho. Outra situação que comentaram comigo, Pedrosa, é a do Maurício Sarri. Ele é considerado um pai para o Jorginho no futebol. Tá? E a informação que o Jorginho recebeu é que ele está cotado para assumir o Milan. E caso ele assuma o Milan, pode ser que procure o Jorginho. Então, assim, eu sei que o torcedor está nessa expectativa. O Flamengo, obviamente, quer adiantar essa situação, tentar assinar alguma coisa com ele, tentar encaminhar essa rescisão, deixar acordada essa rescisão com o Arsenal para que ele possa assinar e disputar o Super Mundial de Clubes, mas ainda é algo que está muito em aberto. Tem alguma coisa de reunião, Raíza? Porque eu não cheguei a ver o vídeo do Vene, mas eu vi a internet inteira dando crédito ao Vene Casagrande de que teria uma reunião essa semana para tentar antecipar essa assinatura de um pré-contrato ou de uma rescisão. Ele fala de uma reunião, o Vene Casagrande. Aí você tem alguma informação? Justamente por conta dessa informação do Vene, eu fui atrás de algumas pessoas para entender como é que estava essa situação, né? Por parte de pessoas que trabalham com o Jorginho, o que eu escutei é o seguinte, não tem nenhuma reunião agendada, né? Que o Boto pode pegar o telefone e ligar para o Jorginho, pode acontecer. E o que me passaram é o seguinte, se o Boto pegar o telefone e ligar para o Jorginho vai atender sempre.
O Jorginho vai sempre atender o Boto, aliás, estão conversando, existe uma negociação em curso, mas que tenha algo marcado por parte do staff do Jorginho, a informação que eu tenho é que eles não estão cientes, tá? Tem esse jogo do Arsenal amanhã pela Champions na Holanda, todo o staff dele vai estar lá acompanhando isso. Tem essa situação da definição do diretor de futebol, que é um ponto importante, é um ponto-chave nessa negociação também envolvendo o Jorginho. E essa questão, pessoas próximas a ele, Papa, me explicaram que essa questão do pré-contrato ela não é simples. Por quê? Porque não é assinar um pré-contrato. Se ele assina hoje um pré-contrato, esse acordo vai valer a partir do dia 1º de julho. O que ele tem que fazer, caso feche com o Flamengo, é antecipar uma rescisão de contrato com o Arsenal. E aí é onde entra, né? Quando você vai rescindir o contrato, há negociação, porque normalmente você precisa abrir mão de... Mas a temporada acaba em final de maio, basicamente ali começo de junho e final de maio, a temporada acaba, não sei a data exata. E aí seria algo simples. A temporada acaba. Seria algo simples. Mas ele entraria de férias, não teria mais como jogar pelo Arsenal. Mas aí é que tá, não é algo simples, sabe por quê? Entendi, tem negociação, entendi. Eu vou te explicar. Existe uma cláusula no contrato do Jorginho que ele vai receber um bônus prêmio, um bônus de premiação, caso ele fique no Arsenal até o último dia de contrato. É um valor, pelo que me passaram, considerado um valor alto, comum em negociações no futebol europeu, que é um valor que você recebe se você ficar até o último dia de contrato. Então, o clube que tiver interesse no Jorginho, aí, por exemplo, o Flamengo, e se for negociar de fato essa rescisão antecipada, o que é o interesse do Flamengo para que ele dispute o Super Mundial de Clubes? Tem que assumir isso aí. Provavelmente vai ter que assumir esse valor, fosse, viu, Pedrosa? Raíssa, uma cláusula de fidelidade, né? Você é premiado por cumprir o contrato e você tenta segurar o jogador. Exatamente, acho que justamente também uma forma do clube se proteger do jogador não assinar um pré-contrato. Exato. Né? Vamos lá. Ele poder ter até o último dia ali para discutir uma renovação. Pessoal, mas tudo isso aí é conversado, tudo pode ser resolvido em questão de detalhes, né? Sobre o Jorginho, passo a passo, desde que a gente começou o Placar Aberto aqui nessa temporada, toda essa novela do Jorginho, toda essa negociação, em algum momento o Jorginho já esteve mais próximo do Flamengo. Em algum momento as notícias elas davam toda a direção de que o Jorginho seria jogador do Flamengo no meio do ano. Mas me parece, obviamente com todos os suportes que a Raíssa trouxe aqui, com o jogador, com o clube, ouvindo o lado do Flamengo também e também com o que o Papa já tinha trazido em relação a isso, que a situação não é tão simples e que não tem nenhum tipo de acerto entre Jorginho e Flamengo. Você tem uma conversa de um clube interessado, de um clube que tem a aprovação do Jorginho pessoal se tratando de uma possível vinda para o Brasil, mas que o Jorginho tem mercado na Itália, que o Jorginho pode, quem sabe, renovar com o Arsenal, que o Jorginho está longe de ser um jogador que apenas tem o Flamengo como foco nos próximos meses. E além da questão dos direcionamentos, tem também uma questão financeira, que o Flamengo, além de arcar com o alto salário que o Jorginho vai ter se vier para o Flamengo, também teria que arcar com essa cláusula em relação ao bônus que ele receberia. E aí eu queria perguntar do Papa, vale a pena pagar o bônus? Vale a pena ainda insistir no Jorginho? Vale a pena você continuar nessa negociação, mesmo com tudo que a gente trouxe aqui? Porque se o Flamengo antes tinha um acerto encaminhado, por tudo que a Raíssa trouxe aqui, não me parece isso. Hoje o Jorginho não me parece perto do Flamengo. Vamos lá, juntando todas as informações que a gente tem, primeiro eu vou dizer que eu acho que o Flamengo deve sim continuar buscando essa contratação, que é uma baita contratação. Segundo, eu acho que a situação ela tem dois fatores. Um é o acordo, isso existe, e o Boto deixou isso claro lá a Raíssa estava lá no dia ele conversando com a imprensa, e aí perguntaram sobre a negociação e ele deixou claro, está bem encaminhada. O que é o bem encaminhado? Não quer dizer que ele vai assinar com o Flamengo. O bem encaminhado que eu entendi e o que a gente tem recebido de informação há um acordo com relação a tempo de contrato e há um acordo com relação ao que o Flamengo vai pagar por ele.
não há um acerto para ele assinar ainda agora. Perfeito. Senão não tinha reunião, senão não tinha que ele convencer família, esposa para vir para cá, não tinha que convencer o Arsenal a liberar, não tinha essa cláusula para pagar. Então, uma coisa é ter o acordo verbal financeiro e o acordo verbal de tempo. A outra coisa é ter o acordo assinado de contratação e todos os pormenores aí. Então, Sim. Eu acho que realmente não é simples. A informação do Vene hoje, que tinha uma reunião para antecipar esse pré-contrato, ela já é superada agora por uma nova informação que a Raíza trouxe, que eu acho importante a gente falar, de que tem essa questão aí, que 1º de julho, o pré-contrato, ele não poderia jogar o Mundial, e o Flamengo quer que ele jogue o Mundial, então é uma outra situação. Sim. Ele teria que... o Flamengo quer o quê? Que ele assine um pré-contrato para 1º de julho, mas que esse contrato não vai valer? Só para dizer que tem alguma coisa que ele realmente quer vir, para depois ele batalhar o restante? Pode ser. Pode ser uma coisa para amarrar, mas só para ele batalhar o restante depois. Você não descarta isso? Eu não descarto, porque o Vene é bem informado também. Então, eu acho que pode ter alguma coisa do Flamengo querendo amarrar. Mas agora, há um mês a informação era de que ele assinaria um pré-contrato. Não era. Ué, informação do Vene. De que ele assinaria um pré-contrato. Não, queriam tentar fazer ele assinar um pré-contrato. Ué, E que ele estava... Mas só que aí teve uma nova informação, que a família não estava... Que você trouxe aqui muito bem. Então, assim... Não, e a Raíza sabe disso também. O que eu acho que a Raíza tá colocando aqui é meio que assim, galera, a situação não é simples. Para que o torcedor não seja iludido de que o Jorginho já vai ser jogador do Flamengo. Eu acho que o que a Raíza trouxe aqui é uma centralização para a torcida. Um jogador desse nível aí nunca vai ser simples uma negociação, né, pessoal? Um pouco agitado quando teve a notícia de uma reunião para assinar o pré-contrato. É lógico. E eu acho que a Raíza traz aqui com um cenário, com informação, com aspectos, para o torcedor não contar definitivamente 100% com a contratação do Jorginho. Contar com o Eu acho que é galinha. muito importante, exatamente. É muito importante você, e acho que o jornalismo que a gente faz aqui na Placar, que a Raíza faz, que você faz, e até mesmo que o Vene faz também, a gente se propõe a sempre não iludir o torcedor. Acho que não iludir o torcedor é o mais importante. Então, o que eu vejo de fora, e obviamente por ser um cara de apuração de mercado, é que não está perto do Jorginho ser jogador do Flamengo. Não, e é difícil entender uma difícil. coisa. É difícil o pessoal entender uma coisa, que as coisas podem mudar muito rápido no futebol. Sim. O Vene, ele teve que, inclusive, até, eu não sei se eu faria, porque eu acho que você pode estar queimando uma fonte, mas ele teve que divulgar, quando o Claudinho não veio, Sim. aquele print lá que estavam preparando o anúncio dele no marketing do clube. Sim, lembro. Porque ele estava sendo hiper atacado. E fato. Não, fato, ok, mas o que eu tô falando, ele estava sendo hiper atacado, e se ele pega e fala, gente, olha só, estava sendo preparado sim. Ah, é? Não acredito. Ele quis mostrar, olha... Estava aqui, realmente o negócio estava fechado, os caras voltaram atrás, como aconteceu em alguns negócios aí, o Andrés Pereira com o Palmeiras. Claro. Isso tem acontecido muito Diversas no futebol. vezes. E aí o cara, eu tive um episódio que se eu quisesse expor na época a pessoa, porque quem me passou foi dirigente do Flamengo, Sim. E eu deixei acontecer, e eu fui zoado por muita gente por muito tempo, quando o Diego Tardelli vinha pro Flamengo. A Raíza lembra disso, ele vinha pro Flamengo, e quem tem informação no meio sabe que ele vinha, ele já estava alugando apartamento, ele já estava com tudo certo. Sim. E aí, lá na China, eu não lembro agora qual era o time, eu sei que a equipe ofereceu, o diretor lá ofereceu o dobro de salário para ele, bônus e uma série de coisas, e ele voltou atrás. É aquela mesmo papo, o Papa. Se não tá assinado, não vale nada, Sim, meu amigo. Mas olha só, um dirigente do Flamengo, e eu guardei por muito tempo esse print, ele falou pra mim, pode cravar. Eu sei, tá fechado. Porque o verbal, hoje no futebol, ele é, obviamente, com quem tem palavra, algo que o dirigente chega lá e fala, pode fechar, pode cravar. Mas assim, se não tá assinado, o cara, no final das contas, ele pode ser antiético. Mas na letra fria da lei, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não assinou, mesmo... Pode falar, Raíza. Não, é só para frisar aqui, né? O Flamengo tá muito otimista. O Flamengo acredita que vai conseguir a contratação do Jorginho. Inclusive o Boto, o Papa citou numa reunião não, um bate-papo com a imprensa lá no Ninho do Urubu. Perguntaram para ele aí como é que tá a situação do Jorginho e tal. Ele falou com otimismo, disse que tá encaminhado, mas encaminhado não é acertado. Exato. E a partir do momento que você não fecha e assina, tudo pode acontecer. As movimentações no futebol, elas não param. Como uma pessoa hoje próxima ao Jorginho me disse o seguinte, olha só, Raíza, o Berta, que está cotado no Arsenal, né, foi uma notícia do Fabrício Romano,
é um diretor de futebol que é super fã do Jorginho, tentou levar ele para o Atlético de Madrid várias vezes. Ele chegando, o cenário pode mudar. É o caso da China que eu falei. Conversa. Sim. Pode ser uma conversa por renovação. É verdade. Né? Então, assim, enquanto não está assinado, tudo pode acontecer. Pode chegar uma ótima proposta e ele optar por outro lado. E aí... Nação flamenguista, parece que tem reviravolta, né, na questão aí de Jorginho, né? Como eu digo, né? Pessoal, por que é que jogador... Eu não sei para que é feito esses pré-contratos, né? A gente sabe que jogador nenhum, pessoal, vai assinar um pré-contrato. Por quê? Por que é que você vai assinar um pré-contrato e faltando 3, 4 meses para encerrar seu contrato no clube, quando você pode esperar até o final e ver o que é que pode aparecer de melhor, né? Por exemplo, Gabigol, né? Gabigol não assinou pré-contrato com ninguém, né? Chegou do Palmeiras, chegou de outros clubes, ele esperou até o último minuto, viu o que é que era melhor para ele e decidiu. O mesmo caso é Jorginho, né? E não adianta também aqui a gente querer iludir o torcedor, né? Dizer, não, que o cara vai vir pro Flamengo porque ele gosta do Flamengo, é um clube de tradição. Pessoal, não existe isso. Ele gosta de dinheiro, né? O clube que oferecer mais dinheiro, consequentemente, vai ter Jorginho, né? É uma verdade, né? Eu sei que é um jogador de qualidade, é um jogador nível europeu, é um jogador que já disputou a Eurocopa, né? Naturalizado italiano, né? Jogador brasileiro, naturalizado italiano, tem uma grande carreira na Europa, campeão de tudo. Para mim, chegava para acrescentar bastante, né? Esse elenco do Flamengo. Mas a realidade é essa, né? Realidade que, primeiro que o futebol muda de repente, né? Um dirigente chega num clube, não gosta do jogador, outro já chega, já gosta. E Jorginho, temos que ser realistas, né? Não é jogador de final de carreira, né? Não é aquele jogador que a gente diga, não, isso aí não vai aparecer proposta porque é um jogador velho, é um jogador que vive se machucando, não. Totalmente diferente. É um jogador que, claro, não é um dos mais novos, mas também não é um jogador que vive lesionado, né? É um jogador que sempre está em alto nível. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, ele está fazendo o quê? Segurou o Flamengo. A questão desse pré-contrato é bom por causa disso, né? Que você assegura um clube, já conversou, já sabe quanto o Flamengo vai pagar, já sabe a questão de luva, sabe de tudo, né? Então, é aguardar, né? Ele vai aguardar até o último momento para ver se vai surgir alguma proposta, né? Só que o Flamengo estava contando com o Jorginho para um Mundial de Clubes, né? As informações que chegam que talvez não venha para o Mundial de Clubes, né? Até porque tem uma cláusula lá no contrato que ele ficando até o último dia do seu contrato ganha um bônus, né? Aí a mídia traz essa questão, né? Será que o Flamengo vai pagar essa questão desse bônus? Se o Flamengo pagar, será que o Arsenal vai rescindir o contrato mais rápido, né? Questão aí de negociação, né? Mas eu volto a dizer, Boto tem ótima relação com esses clubes, né? Tem ótima relação com esses jogadores europeus, inclusive com o Jorginho, né? Ele já deu declarações aí que tem contato com o Jorginho, então, sem sombra de dúvida, é uma negociação fácil? Não, pessoal. Jogadores da Europa para você trazer para o futebol brasileiro, não existe negociações fácil, né? Sempre vai ter negociações complicadas, negociações difíceis, né? Por isso que o Flamengo trouxe um diretor de futebol europeu, né? Justamente para isso, né? Para o cara saber negociar, né? O cara saber com quem tá falando, né? Geralmente, os diretores do futebol aqui do futebol brasileiro vai para a Europa e fica perdido, né? Sem saber onde pisar, né? Já Boto não, né? Boto é um cara europeu, é um cara que, queira ou não queira, tem a experiência muito grande no mercado europeu, então, sem sombra de dúvida, para mim, se tem um cara melhor para fazer essa negociação, José Boto, sem sombra de dúvida, ele vai fazer o melhor pro Flamengo, né? Não adianta também aqui querer iludir o torcedor, dizer que o Flamengo vai fazer tudo para trazer Jorginho, não. É porque o Flamengo tem um time bastante qualificado. Para mim, o Flamengo tem um dos melhores elencos da América, então não adianta fazer desespero, pagar mundos e fundos, pagar o que não pode. Tem que ir com calma, ver o que é o bom pro Flamengo. Claro, o jogador também vai ver o que é bom para ele, né? Mas a gente espera que, no final, ele venha pro Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.